Não devemos avaliar nossas obras pelo número delas, mas pelo amor com que são feitas. Não O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus queria dizer. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra um grande santo que vem lá dos anos de 1660, e aí nós percebemos como Deus inspira pessoas para entender aquilo que ele ensinou. Ontem nós víamos que Jesus reuniu os seus discípulos em oração para ensiná-los. Ontem Jesus falava bem claro o que iria acontecer com ele, que ele iria ser julgado, seria espancado, seria crucificado, morreria e no terceiro dia ressuscitaria. Assim ele nos falava ontem. E hoje o olhar de Lucas também diz que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E os mesmos discípulos aqui não compreendiam o que Jesus estava dizendo, ou não queriam compreender, ou tinham, aqui o texto diz que eles tinham medo de fazer pergunta sobre este assunto. Dá-nos a entender que os discípulos sabiam o que iria acontecer, mesmo porque o clima aqui não era favorável a Jesus, porque já estavam, como nós já vimos em vários evangelhos, já estavam buscando caminhos para maltratar, para matar Jesus, eliminar Jesus. Então o clima não era muito favorável para poder cutucar, fazendo perguntas que eles não queriam ouvir. Pois bem, vai nos falar um pouco quanto da nossa missão quando nós olhamos para São Vicente de Paulo, que encontrou nos pobres a sua maior riqueza. Seu ministério sacerdotal, em primeiro lugar, foi para o lugar mais simples, que é na roça, onde faltava muitas coisas que facilitaria, se hoje, olhando para uma roça, se alguém tem experiência de roça, já é complicado muitas vezes. Naquele tempo era muito mais ainda. E ele foi exatamente enviado para uma grande roça, e lá ficou por muitos anos. E lá ele encontrou com os pobres. E quando voltou para a cidade,
inspirado por Deus, foi cuidar dos doentes, foi cuidar dos abandonados, foi cuidar daqueles que necessitavam. Hoje, nós olhamos para uma sociedade que descarta os mais pobres. Quando não, no período do Natal, nós procuramos uma instituição para poder ajudar, para poder fazer alguma coisa, como se disséssemos: estou fazendo alguma coisa pelo pobre. E no nosso dia a dia não lembramos do pobre. No nosso dia a dia passamos pelo mendigo como se ele não fosse nada. Teve uma entrevista de um estrangeiro que ele dizia o seguinte: o Brasil é diferente. Eu estou contradizendo aquilo que eu acabei de dizer. O Brasil é diferente de todos os países que eu fui, porque só aqui eu vi pessoas falando com mendigo. Só aqui eu vi pessoas ajudando. Em outros países eu não vejo essa relação das pessoas com os mais pobres, porque nós temos a quem imitar. Nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos São Vicente de Paulo, nós temos tantos santos que debruçaram um olhar de misericórdia para com os mais pobres. Por isso nós não podemos fazer como os discípulos aqui estavam fazendo, fingindo que não estavam entendendo, fingir que não estão entendendo. Vamos para nossa casa, tomamos um bom café e pronto. Não. Precisamos arregaçar as mangas e olhar mais para os pobres. E aprendamos a não fazer da igreja a lixeira. O que é a igreja lixeira? O que não me serve, vou jogar para os pobres. E aí dão a pior roupa, que deveria tacar fogo, e dão para a igreja, para dar para os pobres. E às vezes a gente separa o quilo. Eu já estive em paróquia que a campanha do quilo, já estava lá o feijão com bicho, arroz com bicho, dava para os pobres. Comprava o mais novo e o mais velho, dava para os pobres. Isso não é amor ao pobre. Isso não é amor a quem tem menos que nós. Isso não é amor. Deveríamos ter vergonha de tratarmos o pobre com essa indiferença. E Jesus nos visita muitas vezes com os pobres, com aquele que você deu ao menos um bom dia, ainda que fosse lhe pedir um dinheirinho, alguma coisa, para tentar comer alguma coisa, enfim. Hoje o Evangelho nos pede para nós não fingirmos que não estamos entendendo, pararmos de fingirmos que não estamos entendendo e cuidarmos mais das pessoas que têm menos do que nós. Às vezes moramos em apartamentos, em prédios, e não tratamos bem o porteiro, ou quando muito, fazemos da casa do porteiro uma lixeira. Eu quero me livrar dessa televisão, comprei uma nova, vou dar a velha para o porteiro. Assim nós tratamos as pessoas que têm menos que nós. E hoje nós somos convidados a observar a nossa vida. Ninguém dá uma televisão velha para o filho. Ah, meu filho casado, vou dar. Não, dá para o porteiro. É muito triste esse nosso comportamento, longe de sermos cristãos. Está muito longe de sermos cristãos. Observemos nossa vida. Talvez não fazemos nem de maldade. Claro que não. Claro que não. Mas nós não percebemos o
que estamos fazendo muitas vezes. Não posso dar o que não me serve. Se não me serve e não está em boas condições, não posso dar para ninguém. Para ninguém. Isso é o certo. Então, olhar para São Vicente, olhamos para alguém que recebeu o tudo dos pobres. Conheceu o grande amor de Deus na vida dos mais pobres. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.